olhei e falei, nossa, Senhor, é a história de duas mulheres. E justamente essa história que o Senhor me direcionou a falar aqui nessa noite. E essas duas mulheres é referência de sofrimento, referência de dor, referência de luto, referência de humilhação, referência de vergonha. Essas mulheres são referências disso tudo, porque a primeira mulher, essa viúva, ela vai perder o seu marido. O marido dela vai deixar uma grande dívida para ela e os credores estão vindo, ameaçando ela, batendo na sua porta, dizendo que vão levar os seus 2 filhos. Então essa mulher, a história dela é referência de humilhação, é referência de vergonha, né, irmãos? Porque é vergonhoso baterem na sua porta, você não tem dinheiro para pagar e os vizinhos olhando tudo isso acontecer. Então a história dela é referência de vergonha. Agora a história dessa mulher sunamita também é referência de vergonha, porque ela não tem filhos e o seu marido é velho, ou seja, ela não é estéril. Na verdade, a esterilidade aponta para o seu marido, mas naquela época, toda mulher que não tinha filho era vista com maus olhos. Então são duas mulheres com referências muito negativas. Lendo a palavra do Senhor, a gente começa a viajar, né? Quem ama a Bíblia, quem gosta de ler, começa a viajar. Então eu olho essa mulher, não tem nome, mas qualquer mulher que não tem nome, eu sempre coloco Maria. Então eu fico pensando, alguém perguntando, você conhece Maria? E vão dizer, é claro que eu conheço. Aquela que o marido acabou de morrer, aquela que o marido deixou uma grande dívida, aquela que os credores estão batendo na sua porta e querem levar os seus 2 filhos. Então perguntam também acerca da sunamita. Vocês conhecem aquela mulher que mora em Sunem? Eu ouço, né, quando a gente lê a Bíblia, as pessoas dizendo, é claro que eu conheço, essa mulher é rica, tem quase tudo, porque aquilo que ela quer ela não tem, que é um filho. Mas ela está casada, né, dá para levar. Então eu olho para essa história assim, essas mulheres como referência de coisas negativas, vergonha, sofrimento, frustração. Eu olho para essas mulheres assim. Só que no final da história delas, sempre vai vir Deus virando o quadro. Sempre vai vir Deus mudando tudo. Porque essa mulher viúva começa a história de luto, começa a história sendo envergonhada de tanto que aqueles homens cobram ela. Só que no final, no versículo 7 do livro de 2 Reis, capítulo 4, vai vir dizendo que ela pagou a sua dívida e ela viveu do resto. O azeite se multiplicou. E a mulher sunamita, ela vai começar sem filho, Deus vai dar um filho para ela, depois o filho dela vai morrer, mas no final dessa história, a palavra do Senhor vai dizer que através de Eliseu, Deus vai ressuscitar o filho dela e ela vai levar o filho dela para casa. Irmãos, eu não sei o que vocês têm vivido, qual é a referência que usam quando falam de você. Eu não sei se é referência de vergonha, eu não sei se é referência de dor, eu não sei se é referência de sofrimento, mas Deus me trouxe aqui nessa noite, num lugar onde todo mundo é calmo. Eu não consigo falar de outra maneira para te dizer que Deus está mudando a tua história. Irmãos, não importa o que aconteceu até aqui, não importa o quanto você chorou, não importa o quanto você foi humilhado, mas Deus manda eu te dizer, Deus está mudando histórias nessa noite, Deus está mudando referências nessa noite. A tua casa, a tua vida, a tua família, os teus filhos não serão referência de vergonha, porque hoje tem cativeiro sendo mudado, hoje tem histórias sendo mudadas, irmãos. Eu peguei isso para a minha vida desde quando eu estudei na minha casa, porque antes de pregar a gente vive. Antes de trazer para os irmãos, a gente traz para a nossa vida. Então, assim como Deus tem mudado a minha história, Deus vai mudar a história dos irmãos também. E a palavra do Senhor vai contar sobre essa mulher. Ela morava numa cidade chamada Sunem. Cidade essa que era caminho do Monte Carmelo. Então é uma cidade onde passa muito profeta naquela cidade, né? Porque profeta gosta de um monte. Então passa muito profeta naquele lugar. E vai passar um profeta chamado Eliseu. E ela vai observar aquele homem, e vai dizer, vai ter um diálogo com seu marido e vai dizer: tenho observado que este que passa por nós
um santo homem de Deus. Se você ler depois, ela vê que ele ficava meio desligado, porque ele não era muito ligado não. Então, conjecturando aqui, enquanto ela fala, este que passa por nós é um santo homem de Deus, ele vai dizer, ué, mas aqui só passa homem de Deus. Um monte de profeta passa para ir para o monte. Tu olha justamente para esse? E ela está dizendo, tenho observado que este é um santo homem de Deus. Sabe por quê? O caminho pode ser o mesmo, mas quem está passando por ele agora é diferente. Porque, irmãos, muitos queriam que Eliseu ia ganhar daqui a pouco. Um quarto só para ele, um quarto todo montadinho, num lugar exclusivo em cima da casa. Tinha um monte de quarto, porque essa mulher é rica. A gente que não tem já fica imaginando, quando eu tiver minha casa, eu vou fazer um quarto para fulano, um quarto de visita, não é? Então, se essa mulher é rica, ela já tem ali, né, toda uma casa montada, estruturada para ela, para filho, porque ela esperava filho, para visita. Então, aquele homem vai ganhar algo exclusivo. Mas ela está dizendo, não, esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Porque, irmãos, nem todo mundo que diz que é homem de Deus, de verdade é. Tem pessoas que acham que homem de Deus é título. Não, irmãos, homem de Deus é atributo de quem tem vida com Deus. Homem de Deus não é título. Então, muita gente, muitos profetas passaram por aquela cidade se dizendo ser profeta, profetizando talvez pela vida dela para ganhar alguma coisa, sabendo que ela é rica. Talvez mudando, né, aquilo que Deus mandou dizer, aquilo que Deus colocou na boca do profeta, para talvez ganhar uma oferta, para talvez, né, ser ovacionado pela população, talvez para ficar famoso. Então, muitos que passam por ali, na verdade, não são homens de Deus. Se dizem ser homem de Deus. Só que ela vai dizer, ela só fala isso depois que ela observa. Porque muitas das vezes a gente só olha, né? Mas quando a gente observa, a gente vê que não é tudo isso. A gente só olha um irmão pregando, a gente só olha um irmão profetizando e diz, meu Deus, isso aí é canela de fogo, é reteté de Jeová, é irmã da revelação, é mulher de Deus. E depois você vê que não é nada. Em casa é fofoqueira, em casa não respeita o marido. Então o Senhor está dizendo, não comece a olhar superficialmente não, observa. Porque muitas das vezes a gente acha que é profeta de Deus. Já passei por isso, irmãos, muitas das vezes no monte. Eu tomava conta de uma menininha pequenininha. Então, como ela ficava comigo sempre, eu ia no monte e tinha que levar ela. Aí ela estava cansada de tanto andar, eu carreguei ela um pouco no colo. Aí desceu, subiu, né, uma mulher, eu estava descendo, ela estava vindo, subiu uma mulher e disse assim, falou um monte de coisa da criança e começou a dizer que esse homem não era de Deus, insinuando, né, como se a menina fosse minha filha, o marido dela não era de Deus para minha vida. Aí eu falei assim, irmã, ela não é minha filha não. Ela, não, porque Deus me mostrou um negócio assim. Se a gente olha superficialmente, a gente diz, é mulher de Deus. A gente não está nem vivendo, mas começa a tomar para a nossa vida, porque a gente olha superficialmente. Então o Senhor está dizendo, começa a observar que nem tudo aquilo que reluz é ouro. O Senhor está dizendo, nem todo aquele que você nomeia como homem de Deus, que você nomeia como mulher de Deus, de fato é. Aqui, irmão, vocês só estão me olhando. Só estão me olhando, mas quem me observa é minha mãe dentro de casa, quem me observa são os meus pastores, quem me observa é o meu irmão que dando a falar de mim para os meus pastores, tudo ele fala, qualquer coisa que eu faço ele fala, até se eu não arrumo ele direito ele fala. Então, quem está à minha volta me observa. Os meus vizinhos me observam, se eu faço escândalo ou se eu sou calma, se eu xingo palavrão ou não, os meus vizinhos me observam. Vocês só me olham, eu só olho vocês, mas a mãe dentro de casa observa, mas o esposo dentro de casa observa. Deus então vasculha o teu interior, é mais do que observar. Então eu subo no altar, irmãos, com muito temor, porque vocês me olham, mas Deus me observa. Eu subo aqui no altar, irmãos, com muito temor, porque quem lê Bíblia, irmãos, tem temor. Eu tenho lido a Bíblia esses dias, tenho falado, Deus, pelo amor de Deus, é Nadab e Abiú morrendo no templo, porque pegaram fogo estranho, desobedeceram ao Senhor. É Deus abrindo a terra e engolindo levitas que se rebelaram. É Deus ferindo Miriam, porque falou mal de Moisés. Por mais que ele fosse irmão dela, irmãos, é
Senhor, eu vejo gente, irmãos, falando mal de pastor. Que pastor é isso? Que pastor é aquilo? Se eu tivesse lá, eu fazia melhor. Eu falo, irmão, você nunca leu Bíblia, não? Você nunca leu Bíblia, não? Miriam ficou leprosa por falar dos outros. Vai falar sozinho, porque eu não estou a fim de ficar leprosa. Então a gente tem que ler a palavra do Senhor para que Ele possa vir colocando no nosso coração temor. Não se diga ser um homem de Deus. Não se diga ser uma mulher de Deus. Seja um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. E a palavra do Senhor vai vir dizendo que, olhando que aquele é um homem de Deus, ela decide honrar aquele homem. Porque aquele que é diferente, ele é honrado. Ele não precisa se mostrar, como disse a irmã aqui na hora da oferta. Ele não precisa se aparecer. Deus olha ele no anonimato. Então, no seu ato de ser diferente, aquela mulher olha e decide honrar aquele homem. E o que me chama a atenção, como eu já falei, ela é uma mulher rica. A sua casa provavelmente é muito grande, tem muito espaço, tem muitos quartos, mas ela decide fazer um só para ele. Ela decide fazer um quarto exclusivamente para ele. Um quarto com uma vista privilegiada, porque ficava no alto. Então ela fez um quarto exclusivo para ele, na casa dela. Então sabe o que eu entendo, irmãos? Aquele que faz a diferença, aonde todo mundo decide ser igual, ele é honrado por Deus. E aquilo, irmãos, que Deus dá, não é o que Deus dá para qualquer um, não. É exclusivo. É exclusivo. Então, irmãos, comece a tomar isso para a sua vida. Deus está dizendo, o que Ele vai te dar é exclusivamente para você. É aquilo que você almeja, mas às vezes não pode ter. Então chega desse negócio. É calçado emprestado, é coisa emprestada. As irmãs, eu não sei o que eles veem escrito assim. Dá uma roupa para a gente rasgada, uma roupa furada, uma roupa suja, manchada. Ainda acha que a gente é obrigado a usar. Dá uns móveis velhos, a madeira puída, sem o pé, o negócio caído. E acha que a gente é obrigado a aceitar. Deus está dizendo que tem coisas novas para a sua vida. O que Ele tem para você é exclusivo. Aquilo que Ele não fez na vida de ninguém, Ele vai fazer na sua. Aquilo que Ele não fez na família de ninguém, Ele vai fazer na tua. Aquilo que Ele não fez na casa de ninguém, Ele vai fazer na tua. Porque aquilo que Ele tem para você é exclusivo. Então não fique correndo atrás daquilo que os outros têm, não. Não fique correndo atrás daquilo que você viu o outro tendo, eu quero ter também. Entenda, o lugar que Deus vai te colocar é um lugar exclusivo para você. E a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu está tão alegre, está tão grato com o carinho que aquela mulher trata ele, com o carinho que aquela mulher trata o seu servo, e ele vai decidir, né, externar essa gratidão. Então ele vai dizer, manda chamar ela para perguntar o que eu posso fazer por ela. Se eu posso falar ao rei, ou falar ao chefe dos exércitos. Aí ele pergunta para ela, ela diz, não, eu sou uma mulher que habita no meio do meu povo. É claro que ela está se contentando com o que ela pode, porque ela não tem filho. É claro que ela quer um filho. Se ela pudesse falar para Eliseu, o que eu mais quero na minha vida é um filho. Eu sonho com isso, eu já me preparei para isso, mas não aconteceu. Só que Eliseu estava oferecendo para ela soluções terrenas, porque o rei é da terra, o chefe dos exércitos é da terra, mas aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, é o céu quem vai fazer por mim. E muitas das vezes a gente procura a solução em homem da terra, é advogado, é parente, achando que alguém vai poder resolver, achando que alguém vai entrar na minha casa e vai me dar vitória, irmão, que está na portaria. Mas Deus manda dizer, quem vai fazer o que você precisa não é o homem da terra, quem vai fazer o que você precisa é o céu. Pare de olhar para a terra tentando achar recurso. Para de olhar para a terra tentando achar solução. Para de olhar para a terra
frustrada. Como que eu quero um filho e eu me contento só cuidar dos outros? Como que eu quero uma família grande, uma família completa, e eu só me contento a cuidar da família dos outros? Não é isso que ela quer. Sabe o que ela está fazendo? Está tentando preencher vazio. Está tentando preencher espaço. Ela é uma mulher que está frustrada. O que ela quer, ela não pode ter. Então, tudo que está à sua volta, ela vai tentar pegar para preencher o seu vazio. Então, ela diz para o homem de Deus: não, eu habito no meio do meu povo. Sabe o que é? É o que acontece com a gente. Sabe? Quando eu estava estudando para a minha faculdade, que eu sou hoje de enfermagem, eu fiz o Enem uma vez, passei para enfermagem. Fiz o Enem outra vez, passei para enfermagem de novo. E eu falei: não vou fazer, porque eu não quero enfermagem. Não vou fazer de novo não, Senhor. Eu quero medicina. Aí a minha pastora conversou comigo e Deus começou a quebrantar o meu coração. Eu fiz 2 vezes com uma nota legal e passei em enfermagem. Na 3ª vez eu falei: eu não quero fazer mais não. Não quero fazer não. Ou seja, era eu frustrada porque não estava conseguindo o que eu queria. Mas eu estava me frustrando à toa, porque Deus estava abrindo uma porta para mim. Era eu que não queria passar. O Senhor está dizendo: tem coisas que você quer agora, mas Ele não vai te dar agora. Então aprende a aceitar aquilo que Ele colocou à sua frente. Muitas vezes a gente fica lutando com Deus. Deus, mas eu quero isso. Deus está dizendo: eu posso te dar, mas primeiro faz isso para mim. Deus, por favor, eu quero isso. E o Senhor está dizendo: eu vou te dar. Calma, ansiosa. Faz isso aqui primeiro. Obedece aqui primeiro, que o resto eu faço por você. Muitas das vezes a gente se machuca à toa, porque é só obedecer que Deus faz. É só a gente seguir o caminho do Senhor que Deus faz. Mas muitas das vezes parece que a gente fica cego. A nossa vontade nos cega de uma tal maneira que a gente só pensa no que a gente quer. E Deus está apresentando o que Ele quer, que é o melhor caminho. A gente diz: isso aí eu não quero não. Isso aí eu não vou fazer não. E era assim que eu estava. E muitas das vezes essa mulher estava assim: Senhor, eu fiz prova tantas vezes e não passei. Fiz autoescola tantas vezes e não passei. Tentei tantas vezes e não passei, Senhor. Não vou fazer mais não. Eu vou esquecer isso pra lá. Deus está dizendo: esquecer coisa nenhuma, porque eu não esqueço. Para com isso, dizer que não quer mais, porque está frustrada, porque até agora não aconteceu. Coloca o teu sonho na minha mão, porque eu tenho poder para realizar. Coloca o teu sonho na minha mão, porque eu tenho poder para fazer real. Para de dizer: eu não quero não. Fica velando a sua oração, pedindo outras coisas, achando que Deus não vai fazer. Irmãos, Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Para que esse negócio: não vou pedir mais não, porque Deus não vai fazer. Não. Deus me trouxe nessa noite para te dizer: coloca aquilo que tu quer na minha mão e para de fugir. Coloca aquilo que tu deseja na minha mão. Coloca o teu sonho na minha mão, porque eu tenho poder para realizar. Então aquela mulher continua desacreditando. Continua desacreditando. E o profeta, o moço do profeta, começa a observar. Por quê? Na casa não tem bagunça, não tem nenhum brinquedinho espalhado no chão, não tem nenhuma parede rabiscada de giz. Então ele percebe: essa mulher não tem filhos. Então ele fala para o profeta Eliseu. Aí ele manda chamar ela de novo e ele profetiza sobre a vida dela. No tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Ou seja, num tempo determinado, a criança vai estar no teu colo. Eu não quero saber se teu marido é estéril. No tempo determinado, essa criança vai estar no teu colo. Mas sabe, irmãos, a mulher não é estéril. Ela é saudável. Quem é estéril é o marido dela. Porque a Bíblia diz que ele já está velho, já está ali. Então, a esterilidade aponta para ele. Não aponta para ela, não. Só que é o sonho dela. Se fosse outra mulher, envolvida por um mau caratismo, para tentar realizar o sonho dela, ela podia fazer muitas coisas. O meu marido trabalha, ele sabe que eu vivo no meio do meu povo, que eu estou sempre no meio do povo. Se eu dar uma fugidinha e chegar em casa dizendo que foi milagre de Deus, que engravidei e aconteceu, ele não vai nem perceber. Mas Deus está dizendo: não é de forma desonesta que você vai conseguir o que você quer, não. Sabe por quê, irmãos? Era velho, mas era marido dela. Poderia ser o que for, mas era marido dela. Irmãos, casou, agora é seu marido. Tá do
Não minta da tua serva. Eu creio que essa mulher está tão cansada de profecia. É tanto profeta que diz que ela vai gerar e ela não gera. É tanto profeta que diz que ela vai engravidar e ela não engravida. Então nessa hora que Eliseu fala, eu imagino ela explodindo. Não mente mais para mim, não quero mais ouvir nada, porque tanto já me entregaram, tanto já me falaram e não aconteceu. Só que depois da palavra ainda vai ter um tempo. Aí a gente fica, Deus fala que vai fazer e não faz. Pô, Deus disse que vai fazer. Deus disse que vai fazer uns 3 meses e fala de novo. E cadê que não fez? E quando Deus fala que vai acelerar o negócio, não acelera. E quando Deus disse, o Senhor falou uma coisa pra mim na mata, que disse que ia acelerar. Eu falei, Senhor, o seu tempo não é o meu mesmo, porque até agora eu não estou vendo esse aceleramento. Talvez seja eu que esteja ansiosa, porque 4 meses o Senhor está com pressa. Que pressa é essa? Que está no passo de formiga. E o Senhor está dizendo, não é no teu tempo, é no meu. Aguenta o tempo da espera, porque o tempo da espera é tempo de preparo. O tempo da espera é o tempo de curar o psicológico, porque ela está ferida, ela está magoada de tanto esperar e nunca acontecer. O Senhor está dizendo, fica no tempo da espera, aprende no tempo da espera, se prepara no tempo da espera, porque Ele vai fazer. Mas não é na minha ansiedade, é no tempo dEle. E no tempo determinado, ela gera, a criança nasce, está no colo dela, vai crescer. E quando ele vai para o trabalho do seu pai, ele vai bem, ele vai saudável e volta gritando, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E aí, o pai dele vai dizer, leva para a mãe, leva para a mãe. Aí os trabalhadores vão levar o menino para a mãe dele. A mãe vai perceber que aquela dor de cabeça é diferente e vai colocar o menino sobre os seus joelhos. E a gente sabe, que estar sobre os joelhos significa oração. Aí a gente pensa, pô, é de Deus. Por que está acontecendo tudo isso? O menino é de Deus, é presente de Deus, é promessa de Deus na vida daquela mulher. Por que está acontecendo tudo isso? Olha só, antes o menino estava aí alegre fora, mas depois que ele começou a sentir dor, aí ela bota no joelho. O Senhor manda perguntar nessa noite, aonde você estava quando estava tudo bem? Aonde você estava quando a despensa estava cheia, quando a porta estava aberta, quando a família estava feliz? Aonde você estava? Eu sei onde você estava. Não era aqui que você estava adorando ao Senhor como Ele quer, em obediência. Você estava ocioso. Deus abriu a porta. Vou dormir que eu estou cansada. Não vou no culto hoje não. Deus fez, Deus botou dinheiro na conta, Deus multiplicou. Hoje eu vou pro shopping. Hoje eu vou passear com a minha família. Então, muitas vezes a gente fala assim, Deus, por que tudo isso me sobreveio? Sabe por que tudo isso te sobreveio? Porque Ele queria te trazer de volta para o joelho. Ele queria te trazer de volta para o lugar da intimidade. Ele queria te trazer de volta para a oração. Sabe por quê, irmãos? Deus tem prazer em te abençoar. Mas se for te dar para você se afastar, Ele toma tudo de volta. Vai esperar Ele tomar tudo para você vir? Vai esperar Ele estreitar tudo, fechar tudo, tocar na saúde, fechar a porta, para você vir adorar do jeito que Ele quer que Ele seja adorado, tendo o compromisso que Ele quer que você tenha? Vai esperar mesmo Deus apertar? Eu tenho temor e venho correndo. É só Ele falar que eu faço. Não espera Deus apertar não, irmãos, porque o apertar de Deus dói. Então aquela mulher precisou que o filho dela sofresse para que ela viesse novamente, colocar ele ali sobre os seus joelhos. Só que quando ela morre, irmãos, essa mulher aqui é insistente. Até depois do fim tem esperança. E o tema de hoje é não desiste. Não desiste da tua casa, não desiste da tua família, não desiste do teu casamento, não desiste do ensinamento, da criação dos teus filhos, não desiste do teu ministério, não desiste da tua vida com Deus. Por mais que a caminhada não seja fácil, Deus está dizendo, não desista. Mas quando aquele menino morre, ela já tem todo um plano, um projeto arquitetado. Então, quando esse menino morre, ela pega a criança, coloca no quarto do homem de Deus, e aí ela fala para o seu marido, me traz um moço e uma jumenta que eu vou correndo ali ao homem de Deus. Só que ele não entende, como eu falei no começo, ele é meio assim desligado. Ele não entende que a dor de cabeça do menino não é normal, ele não entende que todo profeta que passa no caminho não é de Deus, ele não entende que ela está precisando de socorro. Aí ele diz assim, você vai fazer o que lá? Não é no lua nova, não é sábado, não
não é um dia especial. O que você vai fazer no monte atrás do profeta? E ela diz assim, vai tudo bem. Ou seja, ela não fala nada, só dá uma resposta rápida. Sabe por quê, irmãos? Eu não tenho que perder tempo com quem não entende a urgência da minha busca. Talvez eu preciso buscar, para Deus fazer. A pessoa está fazendo o que na igreja todo dia? Chegou em casa nessa hora, podia estar dormindo, cochilando um frio desse, uma chuva, fazendo uma pipoca na Netflix, e o Senhor está dizendo, eu vou honrar a tua busca. Deixa quem quiser falar, eu vou honrar a tua busca. Não perde teu tempo explicando, não perde teu tempo dando satisfação, não. Muitas das vezes é quem está dentro de casa mesmo que não entende, como o marido dela, não entende o que está acontecendo, que ela precisa de socorro, que é urgente o que ela precisa, mas Deus está dizendo, não perde tempo explicando. Enquanto você busca, eu te honro. Deus está falando com gente nessa hora, irmãos. Enquanto você busca, eu te honro, porque eu estou sentindo a presença do Senhor. Enquanto você busca, eu te honro. Deixa quem quiser desdenhar da sua busca. Deixa quem quiser desdenhar que você vai e volta e nada acontece. Deus manda te dizer, enquanto você me busca, eu te honro. Então aquela mulher não perde tempo, não. Ela dá uma resposta rápida para ele e ela vai. E quando ela chega próximo ao Monte Carmelo, o profeta vê ela de longe e manda Eliseu ir até ela. E ele pergunta, né, como vai você? Como vai sua casa? Como vai seu marido? Como vai seu filho? E ela fala, vai tudo bem. Vai tudo bem, irmãos. Tem um menino morto dentro de um quarto. E ela está dizendo, vai tudo bem. Para quem olha aquilo e fala, ih, maluca, endoidou. Para quem olha, gente, um menino morto dentro de casa, e ela diz que vai tudo bem, para muitos enlouqueceu, ficou maluca. Se muitos soubessem daquilo ali, não, ela não está bem não, buscou tanto que ficou habitolada, buscou tanto que enlouqueceu. Mas para muitos, irmãos, é loucura. Para ela precisa de socorro, ela precisa de urgência, ela precisa que Deus faça algo por ela. Muitas das vezes quem nos vê buscar fala, ih, tá maluca, ih, tá fazendo isso a tua, irmãos. Deixa quem quiser pensar, deixa quem quiser falar. Sabe por quê? A opinião dos outros não coloca 1 quilo de arroz dentro da minha casa. A opinião dos outros nunca pagou as minhas contas. Aquilo que faz eu sobreviver e ficar de pé é a opinião do céu sobre a minha vida. Então pare de ficar, porque fulano falou, porque ciclano disse, porque ciclano pensa e acha de mim, me vê com maus olhos. Você está dizendo, começa a olhar como eu te vejo. Você não é tudo que dizem por aí, não. Você não é aquilo que te taxam, não. Para mim, você é diferente. Então começa a olhar para aquilo que eu falo de você, não para aquilo que os outros pensam. Então a opinião de qualquer um ali, para aquela mulher não adianta nada, porque ela continua seguindo o homem de Deus. Então ela vai no pé daquele monte falar com o homem de Deus, e Deus não revela a ele o que está acontecendo com ela. Ela vai precisar falar. Então quando ela fala assim, eu não te pedi filho, eu disse para você não me enganar. Então ele entende que está acontecendo alguma coisa errada ali está acontecendo. Então ele vai, pede ao seu moço Geazi que leve o seu bordão e coloque sobre o menino. Só que se ele está dizendo isso, provavelmente vai acontecer milagre, né? É o que se espera. Só que ela não vai com Geazi. Ela fica com o profeta Eliseu. Ela fica com Eliseu e diz que não vai voltar para casa enquanto o profeta não voltar com ela. Sabe, irmãos, o profeta no Antigo Testamento, ele simbolizava, ele representava Deus. Representava Deus porque ele era o porta-voz de Deus, fazia milagres pelo poder, pela virtude do Espírito Santo. Então o profeta representava Deus. Sabe o que ela está dizendo? Hoje eu não vou voltar para casa sem Deus. Hoje eu não vou voltar para casa sem Deus. Sabe por quê? Se eu voltar sem Deus, vai continuar morto. Se eu voltar sem Deus, a minha casa vai continuar caída. Se eu voltar sem Deus, os meus sonhos vão continuar sendo frustrados. Ela decidiu, vou tomar um posicionamento, irmã, que está de vestido em pé. Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou levar Jesus para casa. Eu vou levar Jesus para casa e a minha vida vai mudar. Sabe por que muitas vezes a gente vem quinta, a gente vem domingo, a gente vem no culto especial de sábado e volta para casa, tá a mesma bagunça, tá tudo bagunçado, porque a gente não leva Jesus, porque não se posiciona
vida. Jesus, eu quero mudança. Jesus, muda a minha história. Aí volta para casa, a mesma coisa. Mas Deus está dizendo, volta para casa hoje com um pensamento diferente. Leva Jesus para casa. Amém, irmãos? Aqui termina a mensagem. Eu quero agradecer. Queria perguntar se existe alguém aqui que não é crente. Existe? Alguém que não é crente aqui? Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade que os irmãos venham